Noite, galera. Cadê a dona Maria? Tá lá no outro quarto, né? Vou botar um pano aqui, Sérgio. Vou botar um pano preto aqui. Tá bom. Isso aqui tá muito estranho, isso aqui. Não precisa não. Eu achei isso estranho. Aqui uma hora. Coisa rápida. Deixa eu acertar aqui, ver como é que eu tô aqui. Aqui. Beleza. Boa noite, galera. Nosso tempo aí sem fazer uma live aí, né? Então, tempo sem fazer uma live aí. Hoje a gente está voltando aí para discutir um pouco aí sobre as três fases aí do aprendizado aí da capoeira, né? Antes de mais nada aí, pessoal, como é que tá o som aí? Alguém pode me dar um retorno aí? Na última live que eu fiz, o som não estava muito bom, não. Problema aqui de áudio aqui. Alguém tem algum retorno aí para me dizer como é que tá o som aí? Se tá beleza? Na última live que eu fiz, o som estava horrível. Depois que eu estava dando uma olhada. Alguém pode me dar um retorno aí do som? Como é que tá? Boa noite, Brenda. Brenda? O som tá bom, não tá bom? Não, ninguém? Não tá bom, né? Pessoal, ninguém tá questionando aí, o som tá bom. Porque para mim não tá vindo, não tá tendo retorno aqui. Ok? Opa, dá uma entrada no canal lá, vê se o som tá bom lá. Se o som tá legal lá, que eu tô sem retorno nenhum aqui. Bom, galera, hoje a gente vai estar falando, eu vou estar falando um pouco aqui sobre as três fases do aprendizado na capoeira. E aí, o que eu quero trazer com isso, quando se discute essa questão do aprendizado, né? A gente tem uma diferença em relação ao que a gente chama de ensino, que é uma coisa mais formal, dentro de uma metodologia, um método, né, de que você trabalha o que eu chamo de um processo mais engessado, né, onde você apenas vai estar copiando e reproduzindo. E aí, Carlos, boa noite. Como é que está o som aí, Carlos? Como é que está o retorno aí? A última live que eu fiz, o som estava muito ruim. Esses dias eu tive uns contratempos aí no serviço e eu fiquei um pouco enrolado lá no trabalho, lá, rapaz. E acabou que eu não tive tempo para estar fazendo as lives aí. Tá bom? Ah, não é isso mesmo. Não está dando eco, retorno, nem nada. Ah, não, então tá beleza. Tá jóia. E aí acabou que eu fiquei enrolado e não consegui fazer umas lives. Eu queria estar discutindo algumas coisas a mais sobre essa parte aí de luta, né? A capoeira dentro do processo de luta, e acabou que eu não consegui trazer outras coisas, né? E hoje eu queria falar um pouco mais sobre essa parte aí. Está no livro Tolerável? Ah, então tá beleza, tá beleza. Obrigadão, cara. Aí eu não... acabou, galera, que eu não consegui, tá? Tá trazendo aí umas outras lives mais nessa questão aí. A galera aqui também tá um pouco abafada aqui, né?
e aí acaba a gente não está conseguindo planejar uma coisa legal. Eu vou ver se nas próximas semanas eu consigo, de vez em quando, estar postando alguns vídeos no canal, né? Que agora eu vou estar focando um pouco mais na capoeira, mais nesse campo de luta, né? Mostrando aí um pouco mais a capoeira dentro do aspecto de luta para a galera que gosta. É uma discussão que a gente tá tendo bastante, né? E, inclusive, até mesmo lá com o pessoal lá do estilo Rambo. Eu vi lá, eu tive lá no o pessoal lá do grupo aí, né? E alguns outros grupos que eu participo. E a discussão ela está um pouco muito focada nessa parte de luta. E aí é importante a gente entender também que, que existe um outro lado também, quando a gente vai por esse lado aí também, um lado que a gente chama de aprendizado, né? Porque às vezes a gente foca muito nessa questão luta e a gente esquece de outros fatores que são importantes, né? Não só capoeira, mas também para quem pratica arte marcial, né? O Carlos pratica jiu-jitsu e tem outros aí que pratica kick, né? E outras lutas, né? Aí a gente acaba vendo o outro lado aí também da filosófico, né? Mais filosófico, entendeu? Mais educativo também. Então não é só treinar a pancada. A gente gosta de mostrar algumas coisas, no caso, diferenciado, até para o pessoal entender um pouco, né? Porque o aluno, muitas das vezes, né, ele não tem assim muito uma ideia de que o treinamento ele é um processo de experiência. Você passa por algumas experiências no sentido de estar experimentando, né, determinadas atividades. Igual eu coloquei lá aquela parte ali de condicionamento, aquela parte ali mais técnica, né, onde você trabalha ali algumas movimentações, né, de colocação de alguns movimentos, mas aquilo ali ainda não é, entendeu, o foco, entendeu, o principal da coisa. Aquilo ali é um processo, né, onde você vai estar tentando condicionar seu corpo, né, para lá na frente você estar conseguindo colocar em prática. Então, assim, tem umas diferenças, né, muito grandes em relação ao que a gente treina e em relação àquilo que vai realmente para a prática, né, para a coisa tomar né, um formato, entendeu, definitivo. Então, tem diferença. Tchau. Você vai ver amanhã, de tarde, de noite, não, né? Amanhã eu vou pro centro. Tá. Você vai usar esse cartão? Não. Amanhã não. Você vai direto? Não. Tá. E aí tem essa coisa de você estar fazendo o treinamento. Tchau. Você está fazendo o treinamento e nem só o treinamento em si, de uma forma geral, né, que a gente faz, ele acaba indo para o lado prático, ali onde você realmente tem que fazer com que a coisa toma uma definição, né? Vamos colocar assim, para você ter um resultado positivo, né? Que eu acho que é super importante, um resultado positivo dentro do que se treina, porque senão não adianta, você vai treinar, e você não vai ver um resultado final, né? Dentro daquilo que você faz. Você acaba frustrando também, então é um pouco isso, que geralmente a ideia é você treinar 100% e pelo menos uns 90% né, tem que dar resultado, porque senão não adianta nada. Você começa a ver que alguma coisa não está dando, né, alguma coisa está saindo errado. Edson Antônio, lá, boa noite, mestre. Eu sou Edson aqui do Mato Grosso. Muito bom assistir suas lives. Opa, valeu, Edson. Obrigadão. Pessoal do Mato Grosso.
Tem muita capoeira aí no Mato Grosso. E aí, quando a gente vai para a primeira fase, que eu acho que é legal, a capoeira, no caso, eu já não sei como que, assim, quando eu falo, eu não sei, porque cada um tem um jeito de trabalhar a capoeira, né? Cada um tem uma visão diferenciada em relação a seu modo de ensino na capoeira. A gente tem uma fase que a gente chama de treinamento, né? Que a gente chama de treinamento básico, né? Uma coisa mais estruturada no sentido de treinamento básico, na forma padrão, onde que segue, né? Que ali que são as partes, as fases ali, né? De etapas ali de movimentação, que é básico, que a gente trabalha, que o pessoal chama que é a ginga, né? Que a galera coloca, que é a parte ali dos movimentos de chão, as negativas, o rolê, né? Queda de rins, bananeira. São essas coisas básicas, entendeu? Basicão que se treina dentro da capoeira para você elaborar um sistema padrão, né? E aí cada um dentro da sua forma de trabalhar específica. Aí você tem a capoeira Angola dentro do seu estilo, né, de prática. Você tem a capoeira regional também, que tem sua forma básica de trabalhar, e a capoeira contemporânea também, que tem suas formas básicas de trabalhar, né? Agora, só que o que acontece? Na medida que o tempo vai passando, aí é importante entender isso. Aí a gente está falando da primeira fase, né? Que é a fase ali do treinamento básico. Esse treinamento básico, ele, ele não tem um tempo específico, entendeu? O que divide ali dentro desse treinamento básico, ele, na verdade, ali são as graduações que o pessoal coloca, né? Agora, só que aí existe outras coisas que acontecem nesse meio aí, né? A gente andou discutindo aqui algumas vezes na live, falando um pouco sobre isso. Como que eu vou definir essas graduações? Porque, na verdade, essas graduações elas deveriam, né, de acordo com que o tempo vai passando, ou que o praticante ele vai amadurecendo mais em relação àquilo que ele está seguindo no dia a dia ali, né, no decorrer do tempo, que ele conseguisse chegar numa segunda etapa. E muitas das vezes são muitos poucos, né, que conseguem chegar nessa segunda etapa, que aí é o que a gente chama de análise, que você começa a fazer uma análise, analisar melhor aquilo que você está praticando, aquilo que você está fazendo, né, o questionar mais, né? Não só você, mas também questionar a, o sistema, né, que você pratica, né, ou estilo, como preferir, né? Questionar mais em relação a isso. E a gente discute isso aqui várias vezes aqui, o Carlos, né, a gente fala muito isso aqui, que aí entra aquela questão que é o famoso proibido pensar. E aí quando, né, nesse processo que o aluno começa a pensar o que ele está fazendo, aí acaba sendo um desastre, né? E aí muitas das vezes o cara vem e enfia outra graduação no cara, né? É meio que um cala-boca. E isso é uma coisa que realmente tem que ser discutido. Acho que tem que ser não só pensado e repensado em relação a isso, né? E o camarada continua nessa primeira fase, né? E muitos formam, né? Sai mestre, continua com o mesmo tipo de mentalidade, né? Trabalhando essas mesmas coisas. Porque às vezes a gente acaba ficando preso a essa ideia também de, porque eu toco, eu canto, né? Eu jogo, eu dou aula, né? Como se isso fosse outras etapas, e na verdade não é. Você está dentro de um mesmo processo. Porque a capoeira ela engloba uma série de atividades, né, de elementos ali dentro dela ali que facilita, entendeu? Para quem
quem gosta de fazer um trabalho, de dar aula, algumas coisas, facilita bastante, né? E amplia muito, principalmente porque o que rola nisso? Leva tempo. Algumas coisas você leva tempo para você conseguir atingir um grau, né, de conhecimento legal, de dominar, entendeu? Algumas coisas dentro da capoeira. E isso aí vai muito, e é muito moroso isso, pelo fato da capoeira ela ter uma diversidade, né, na forma como ela é apresentada em alguns, não só grupos, mas também em outras localidades do país, e isso faz com que eu tenha uma ideia de que eu tenho muita coisa para estar aprendendo, e acaba não sendo bem isso, né? Acaba não sendo bem por aí, né? Então, aí só que existe um momento em que eu tenho que trabalhar minha capoeira, né? Ou outra modalidade que alguém pratica, né? E a partir daí eu começar a discutir, questionar, debater mais sobre isso, né? Como que isso pode estar sendo melhorado, como que isso pode ser apresentado de uma outra forma, né? De uma outra maneira, se eu posso ter uma coisa própria minha, né? Do jeito de fazer, ou se tem que ser uma coisa, né? Ali da maneira da qual eu aprendi. E isso é uma coisa que tem que ser bem discutido, né? O atleta tem que pensar fora da caixa. Exemplo, no chute-boxe. Por que não socar o braço do adversário? A gente tem que explorar os pontos sensíveis do corpo, como no karatê. Sim, né? E parece que muita coisa, às vezes, parece não, né? Na verdade, eu pelo menos eu observo muito, né, na capoeira, muitas coisas parece que não é permitido, né? Às vezes eu sei que pode, entendeu? Mas eu acabo não fazendo, por uma questão de, ou às vezes de bom senso, né? Ou às vezes, né, questões éticas. Tem um pouco isso também, né? Então tem bastante esse negócio. E aí é nesse ponto que eu, às vezes não, né? Nesses pontos eu gosto mais da capoeira Angola nesse sentido. Que a Angola ela mostra isso de uma forma implícita, né? E de uma forma discreta. Você consegue estar mostrando essas coisas. Às vezes o cara que está jogando, né, com o pessoal da Angola, ele não percebe isso, porque existe uma limitação na forma de ele não conseguir captar o jogo dentro de um campo invisível, né? Você tem aquele jogo que de uma forma explícita, né? Que todos conseguem ver, e você tem aquele jogo implícito, né? Que realmente quem está no domínio da situação sabe o que está acontecendo, e quem tem um conhecimento mais aprofundado também consegue perceber isso. E aí a pessoa que está jogando, ela tem que ter aí né, uma sensibilidade muito boa também para estar conseguindo captar, né, esses acontecimentos ali no jogo, né? A Angola tem essa sagacidade aí, né, em estar conseguindo trabalhar isso no jogo, né? Uma coisa que você, por exemplo, não vê na contemporânea, você não vê na regional. A regional ela não consegue transmitir isso, a capoeira contemporânea também não, porque é uma capoeira mais direta, né? Ela não tem esses dois lados, né? O que a gente chama de é um, um diálogo, né? Um diálogo visível, né? Um verbal, né? E um diálogo não verbal, né? Então a capoeira Angola ela tem essas duas formas de dialogar. E aí esse diálogo não verbal, muitas das vezes o camarada, por não ter um domínio muito grande em relação a isso, um conhecimento mais aprofundado, isso acaba passando despercebido, né? E às vezes quem está de fora não tem essa pegada, principalmente o cara que não tem um conhecimento mais aprofundado. E aí onde entra aquilo que eu falo, que é essa segunda fase, né, do,
da etapa aí do aprendizado, né? Então, quando você começa a analisar e você começa a perceber coisas, né, que outros que já estão ali, de repente, até muito mais tempo, né, na prática ali, às vezes não consegue captar isso. Então, você passa por um outro nível, né, de conhecimento, né? Seus conhecimentos eles já começam a ser trabalhados de uma forma diferenciada em relação outras pessoas. Então, isso não tem nada a ver com o tempo, porque às vezes o cara fala, mas porque isso é uma questão de tempo. Sim e não, né? Isso não tem nada a ver com o tempo. Por isso que muitas das vezes eu questiono essa coisa de graduação, que isso aí vai muito mesmo do conhecimento, entendeu? Da busca, do entendimento, né? Do aprofundar, igual o Carlos está colocando ali, né? Tem muitas coisas, por que, que eu não posso fazer isso? Por que, que eu não posso fazer aquilo? Por que, que não pode isso? Por que, que não pode aquilo? Né? Então, eu tenho uma capoeira muito agressiva, né? Muito imposta pela questão da força, como é o caso da capoeira contemporânea. Os caras são enormes, né? A maioria, né? Você vai em roda de capoeira contemporânea, a gente percebe muito isso. Eu fui em muitos, vou em muitos, e a gente vê isso o tempo todo. Então, a agressividade ela é muito grande, né? Impera muito. E a capoeira angola ela acaba tendo essa sagacidade, entendeu? No sentido de conseguir enxergar, ver coisas, entendeu? Que vai além desse quesito, né? Força e tamanho, né? A capoeira que onde a pessoa, na verdade, o cara tem que pensar, né? Não tem outro jeito. Né? Jogar capoeira angola você tem que pensar, não tem jeito. É impossível você jogar capoeira angola se não pensar. Né? Capoeira angola, capoeira contemporânea é questão de treinar, entendeu? Treinar, puxar uns ferros e pá, e tá tranquilo. É o que a gente percebe, é isso. Então não tem muito segredo. É uma coisa muito física, né? Então, a capoeira angola já não dá muito para você ir para esse lado aí, porque é mais complicado. Né? Cavaleiro da Justiça, salve, boa noite, bem-vindo. O uso de alguns golpes deve ser explorado. Exemplo, tesoura de mão é um golpe que sempre surpreende. Alguns golpes, né? Que aí eu já classifico mais no sentido de movimentos, né? Que eu acho que é porque eu já expliquei algumas vezes aqui, né? O golpe, na verdade, o golpe, a técnica, né? Eles são muito específicos, né? Eles são específicos. Então, o que acontece? O movimento ele só vai se tornar um golpe, uma técnica, a partir do que você aplica. Aí eu consigo definir, né? É o que a gente define não só pela aplicabilidade, mas também pelo nome, né? Que a gente conhece em alguns lugares. Tem diferença também de lugar para lugar, né? De região para região e de estilo para estilo, né? Talvez tenha alguns movimentos que você aplica e, vamos supor, lá na capoeira regional tem um nome, aí você vai para a capoeira angola tem outro, né? Aí você chega na contemporânea, o pessoal já também já dá outro nome. E às vezes você vai em algum outros lugar também, entendeu? Tem outros nomes. A confederação, acho que foi a confederação, chegou uma época aí que ela fez um apanhado aí dessas movimentação toda aí que o pessoal classifica, e parece que deu 76 movimentos, entendeu? Deu 76 movimentos. Então, eles deram uma enxugada muito boa, né? Então, o Itapuã fez uma época que ele andou fazendo as pesquisas aí, ele falou que tinha um lugar aí que tinha um único movimento, ele tinha 30 nomes diferentes. Né? Então, e hoje eu acho que está pior, porque pelo que eu venho observando desde a década de 90 para cá, você vê tanto nome de movimento que, na verdade, é um único movimento. Aí o cara começa a inventar um monte de nome para o movimento para poder falar que é diferente, e, na verdade, você vai olhar a mesma coisa. Né? Porque o que acontece? Se você for olhar a parte básica da capoeira, né, é aquilo ali que está na capoeira regional, cara. Que eles pegaram de base.
né? O resto ali é evolução. Pastinha chama de evolução. O que é evolução? Eu vou criando e recriando dentro do jogo. Então tem que ter uma base, ponto de partida. A partir do momento que eu tenho esse ponto de partida, o resto é o que o Carlos está falando ali. O resto, cada um, entendeu? Desenvolve a sua maneira. Agora existe aquela questão do bom senso, tem a questão do consenso, tem a questão de ética. Aí já vai de cada um, entendeu? Tem coisa que às vezes eu não vou fazer, que o camarada, às vezes, tecnicamente, ele não é tão desenvolvido, então não tem necessidade de eu fazer certas coisas para que não machuque o cara. Não machuca a pessoa, vamos colocar assim. E tem coisa que às vezes você sabe que se fizer também é um pouco antiético. Tem coisa que eu, por exemplo, é uma coisa que eu não concordo, mas dentro da capoeira Angola eu vejo o pessoal fazendo muita coisa. Eu, assim, particularmente, eu não concordo, mas cada caso é um caso, entendeu? Eu, assim, eu penso particularmente, se fizer comigo, eu vou endoidar, mas o pessoal, como aquilo que eu falei, não consegue fazer essa leitura de um jogo implícito e aí acaba passando por situação vexatória, por situação ridícula, né? Por não conseguir fazer essa leitura. É isso que eu estou falando, porque essas fases elas são complicadas, porque tem coisa que o cara faz contigo, quem está de fora está vendo, mas você ali dentro não vê, porque na sua inocência você acaba não tendo essa sensibilidade, não tem essa pegada. Né? E a capoeira Angola não tem muito isso. Os caras fazem muita coisa que às vezes te coloca na saia justa. Né? Às vezes eu aplicava uma palhacinha só para provocar. Né? Tem muita coisa. Mas tem outras coisas que às vezes eu vejo o pessoal da capoeira contemporânea aí nas rodas de Angola, não sei porque que o pessoal vai, insiste em jogar, é do cara te chutar no chão, fazer uma série de sacanagem, entendeu? Que o cara te pega numa situação muito, entendeu? Vulnerável, entendeu? O cara não tem a pegada do jogo. E tem muitas coisas que acontecem, né? A capoeira, principalmente, a capoeira dentro da sua essência, dentro do que ela é, né? Ela não tem uma regra, né, escrita, não existe regra na capoeira. Eu sempre falo isso, que tem na capoeira é consenso, bom senso, entendeu? E é mais ou menos assim que funciona. Então, vai muito de cada um. Tem coisa que eu posso ou não fazer, depende do lugar, da situação, né? Então, quanto mais você tem conhecimento, né, desse quesito jogo, porque jogo é uma coisa muito ampla, é muito complexo. O jogo ele tem um grau de complexidade muito grande, né? Não é só queixada, armada, meia-lua, esses negócios que o pessoal fica batendo, achando, classificando isso como jogo, porque não é bem isso. É aquilo que eu estava falando no início. Às vezes o camarada ele trabalha a parte básica da coisa, fica ali anos e anos treinando aquilo ali, achando que aquilo ali tem a ver com jogo de capoeira. Aquilo ali é só um ponto de partida. Depois você vai trabalhar coisas que são mais complexas. Né? E aí são poucos, na verdade, que dominam isso. E geralmente o pessoal que domina isso, ele acaba, entendeu? Ele tendo muita coisa a favor dele. Né? Tem muito recurso. Porque é esse que é o grande problema. Né? Então, quando você entra nessa fase do pensar o jogo, né? Questionar o jogo, né? O que pode, o que não pode, o que eu, entendeu? O que eu tenho, entendeu, de repertório dentro do jogo, cara, isso faz uma diferença do caramba. Né? O difícil da capoeira é você pensar o jogo. Né? Jogar o que eu treino é tranquilo, só estou reproduzindo. Mas quando eu começo a pensar o jogo, aí a coisa muda de figura. Né? Mas a questão, o Carlos está falando, né? Tem grupo que permite atacar o adversário em defesa no chão. Fazer o quê? Olha, eu penso o seguinte, porque a capoeira é o seguinte, a capoeira ela tem os movimentos de chão.
Eu algumas vezes eu já mostrei isso aqui, né? Mas a capoeira ela tem os movimentos de chão. E quando eu vou para o chão, eu tenho que estar ciente disso. Por que será? Por que será que a capoeira tem movimento no chão? Às vezes as pessoas não param para pensar isso. Por que será que tem as negativas? Por que será que tem um rolê? Por que será que tem a cocorinha? Será que isso tem a ver só porque o cara bate o movimento lá em cima tem que descer? Só que tem que lembrar o seguinte, o jogo lá embaixo, no chão ele tem continuidade. Porque quem trabalha essa questão de subir e descer, isso é a capoeira regional que faz esse movimento de sobe e desce. Né? Porque os golpes, ou eles vêm de forma horizontal, né? Que é forma central horizontal, que eu bato uma benção, que eu bato lá, vamos supor, uma meia-lua de frente, né? Que eu bato uma chapa de frente, né? Uma chapa de costa, um exemplo. Então, esses movimentos me forçam a descer no sentido de esquivar, porque eles trabalham dentro de um círculo mais fechado. A regional, a roda é mais fechada. Isso é uma coisa. Mas os movimentos você pode olhar que ele é para cima, ele sobe e desce, ele é alternado, ele vai trabalha nesse sentido. Entendeu? Então eu uso o rolê para subir, eu uso a cabeçada, entendeu? Para entrar para dentro do movimento, né? Então a velocidade ela tem uma moderação, ela não é aquela coisa explosiva igual acontece na contemporânea. A contemporânea abre mais, os movimentos explodem mais, entendeu? Em compensação, é uma capoeira que trabalha do meio para cima. Esse é o problema. E aí começa, entendeu? Esse problema. A capoeira angola ela já trabalha, né, em cima, no meio e trabalha embaixo. Então ela desce e tem continuidade lá no chão. Então o cara ele sabe dessas possibilidades. Ele sabe que se ele ficar de cabeça para baixo, o cara pode chutar ele. Mas ele tem defesa para isso. Ele sabe que se ele fizer a movimentação no chão, o cara pode pisar nele. Ele tem defesa para isso. Ele treina para isso. Entendeu? Então, essa é a pegada. Então, tem diferença. Então, cada um, como se diz, né? Cada um na sua competência. Então, se o cara da contemporânea vai jogar capoeira Angola, o cara vai chutar aí no chão, o cara vai fazer movimento jogando em cima dele. Porque é diferente. A leitura que um faz em relação ao outro é muito diferente. É muito diferente. Eu vejo o pessoal reclamando direto. Mas os caras fazem movimento e termina em cima da gente. Os caras fazem movimento jogando em cima da gente. A gente desce, os caras chutam a cara da gente. Eu falei, velho, a leitura é diferente. Porque o cara está vendo coisas que você não está vendo. Então tem essa pegada. Então essas fases que eu estou falando da questão do aprendizado na capoeira é o quanto eu consigo perceber e captar, entendeu? Ver coisa que o outro não está vendo. Esse que é o problema. Porque senão eu fico treinando muito uma coisa só, baseado na minha perspectiva. Mas não na situação real que a coisa está acontecendo. Agora, você imagina, a capoeira ela veio da rua para um sistema fechado. E aí, como é que faz? Como é que será que era na rua? Né? Então, tem esse outro lado. Então, como é que eu lido com a situação se eu for para o chão? Então, muitos movimentos eles foram trabalhados, né, a partir, né, de determinados tipos de situações. E aí eu tenho que começar a entender como é que funciona cada movimento desse. Porque eu começo a ver esses movimentos a partir de um treinamento acadêmico, não de uma situação que talvez eu venha a vivenciar na rua. Tem outro lado, né? Por que a ginga do mestre Pastinha é tão diferente da que estamos acostumados? Então, galera, o que acontece? Primeiro que o mestre Pastinha não tinha uma ginga padrão. Ele já deixava isso bem claro. Ele falava, ninguém ginga da forma que eu gingo. Ninguém joga capoeira do modo que eu jogo. Ele falava o seguinte, cada um tem seu modo de gingar. Né? Eu, pelo menos, quando eu comecei, não sei o caso do Carlos, entendeu? Que a gente tem mais ou menos praticamente a mesma idade, eu não sei quando ele começou a praticar, mas eu, quando comecei a praticar capoeira, a gente não treinava ginga.
A gente fazia os movimentos, mas não tinha ginga. Entendeu? Então, assim, quando eu comecei a treinar em academia, eu fui treinar em academia, eu comecei a ter problema com ginga. Entendeu? Isso me amarrava muito em termos de movimentação, em termos de jogo, eu não conseguia me adaptar. Entendeu? Porque é um pouco diferente. Mas aí já veio uma ginga implantada pela capoeira do Rio de Janeiro, o que não tem muito a ver com a capoeira da Bahia, que é uma ginga bem diferente. Entendeu? Então, quer dizer, essa capoeira implantada, que o pessoal chama de capoeira contemporânea, é uma ginga padrão. As pessoas gingam de um único modo. Entendeu? Aí o cara começa a falar negócio de guarda, e que a mão tem que estar esticada lá atrás, e que tem que estar não sei o quê, tem que estar isso, e tem que estar aquilo. Entendeu? E aí, quando eu comecei a envolver mais com capoeira Angola, eu não vi nada disso. Entendeu? Eu não vi nada disso. Eu vi cada um fazendo de um jeito. Eu falei, uai, mas cadê a ginga? Entendeu? O pessoal fala que é, né, que é corretamente certo. Não existe. Entendeu? Então, cada um tem seu jeito de se expressar dentro da capoeira. Só que existe uma capoeira engessada, né? Capoeira mais voltada para a questão de marketing, e que ela implanta um sistema, entendeu? De ginga, e se não for dentro daquilo ali, o resto é errado. É uma coisa que veio depois, né? Bem depois, e que tenta desconstruir, entendeu? Uma coisa que, na verdade, é individual, é de cada um. É o que Mestre Pastinho falava, velho. É de cada um, não tem como. Entendeu? Você vai na capoeira Angola, você não vê ninguém gingando igual o outro. Hoje você tem uma capoeira Angola, que a gente chama de capoeira Angola contemporânea, que o pessoal ginga tudo igual. Entendeu? Os caras ficam colocando maneiras de como você tem que trabalhar o braço. Maneiras de como você tem que se expressar, entendeu? E aí eu acho muito estranho isso, entendeu? Que o cara ele perde, né, a individualidade dele. E aí aquela coisa que o Pastinha defendia da questão de cada um é cada um, acaba caindo por terra, né? Quando atacamos, ficamos vulneráveis. Isso na força, isso nos força a ter um plano B, ou seja, podemos receber um contra-golpe. E aí que entra o talento e o raciocínio rápido. Porque toda vez que. Até porque existe. O Carlos está falando um negócio aí que é interessante. A capoeira ela trabalha mais no quesito de defesa. Existe que os movimentos mais provocativos, né? Mas que eles acabam não caracterizando como ataque. Né? É mais no sentido de provocar, até para você perceber a intenção da pessoa com quem você está jogando. Uma coisa que eu sou um pouco, eu questiono muito, né? É essa questão da meia-lua presa, que o pessoal gosta de fazer muito, esses meia-lua de compasso, entendeu? 300 por hora. Eu não consigo ver isso como um movimento de ataque, entendeu? Para mim, isso é muito interessante como um movimento, entendeu, de resposta. É muito eficiente. Agora, como ataque, eu acho que você fica muito vulnerável. É um giro muito longo, embora dê a impressão que é rápido, mas não é tão rápido. Entendeu? Se o cara, entendeu? Ele dá uma passada, entendeu? Ele está dentro da sua guarda. Entendeu? Então é muito perigoso. E outra coisa em capoeira, quanto mais rápido, mais acelerado você bate o movimento, pior é. Porque você está muito vulnerável. E tem muitas coisas dentro da capoeira que o cara pode te machucar a hora que ele quiser. Você fica muito exposto. Entendeu? Então, golpe. Primeiro que você pega os golpes, por exemplo, o pessoal mais antigo de capoeira, você não vê os caras bater golpe tão alto. Por que a regional foi muito questionada no início? Porque os caras chutavam muito alto. Bem que já existiam outras capoeiristas anteriores que já chutavam alto, mas não eram a maioria. Entendeu?
era uma minoria, justamente por causa da questão da rasteira, por causa da questão de uma série de coisas, dos movimentos desequilibrantes. Então, daí a ideia do cara não chutar tão alto. O cara vai chutar no máximo, entendeu? Na linha da cintura. Entendeu? Então, assim, não tem uma ginga padrão. Tem uma ginga que foi imposta por uma capoeira, entendeu? Que se define, entendeu? Como uma capoeira padrão. Aí é diferente. Aí eu vou gingar de um jeito que eu acho que, na minha opinião, que é o certo. Ou alguém falou para mim que é certo. Alguém virou e falou, mas a ginga ela tem que ser assim, porque se ela não for assim, ela não é ginga da capoeira. Entendeu? Então tem um pouco isso. É uma questão de marketing. É uma questão, sei lá, alguém criou uma capoeira com o que a gente pode chamar aí de operação estabelecedora. Alguém estabeleceu isso. E a maioria segue, sem questionar. Né? O Cavaleiro da Justiça ele está falando. Realmente eu acho que é isso que é importante. É você questionar por que isso? Por que aquilo? Por que a gente faz isso? Por que a gente faz aquilo? Porque alguém estabeleceu isso. E a maioria nunca questionou isso. Né? Nunca questionou isso. Continua fazendo como a maioria faz. Então, assim, é uma capoeira que você vai jogar, você vai estar na média, porque você está fazendo o que a maioria faz. Então, é onde que está a diferença? Não tem diferença. Se eu estou fazendo igual, então eu não sou diferente. Quando eu comecei na capoeira Angola, jogávamos exatamente como o mestre Pastinha. Essa coisa de ginga não tinha, era quase briga de rua. Não tinha isso, cara, entendeu? Você vê os movimentos de capoeira Angola, não tem esses negócios de ginga, é tudo movimento, cara. Você desce, você sobe, você gira, você faz uma U, você faz... Isso já caracteriza, entendeu? Porque gingar é enganar, é driblar, entendeu? É aquele movimento que eu vou no meio do movimento, eu desmonto o movimento, eu venho com o movimento, transformo ele em outro. Então, isso já é uma ginga, você já está dentro do contexto. Eu não tenho que ficar ali marcando passo ali, entendeu? Cercando o cara. Isso não tem nada a ver com ginga. Não sei, alguém. Entendeu? Porque a regional ela faz isso, mas para corrigir. Você vê que a regional é uma troca de base e um movimento. É um movimento e uma troca de base. Ou o cara está em cima, ou o cara está embaixo, ou o cara está girando, ou o cara está batendo algum outro movimento. Não tem essa coisa do cara ficar ali, entendeu? Cercando. Entendeu? Não tem isso. Então, as pessoas estão vendo isso com uma outra perspectiva. Por isso que dá essa confusão. O cara acha que tem que ficar fazendo aquilo ali. Vamos gingar. Isso não tem nada a ver, cara. Entendeu? Isso é bem complicado, isso. Outra coisa, não executava golpes longos e a distância era sempre muito curta. É curta, porque você tem que estar próximo. Porque quando eu estou próximo, eu estou de igual para igual. Entendeu? A distância é lá mesmo. Entendeu? Tanto para um quanto para o outro. Então, ou seja, eu tenho que ter uma harmonia ali dentro do jogo. Eu tenho que trabalhar dentro de uma dinâmica, entendeu? Que eu consiga atacar, defender, contra-atacar, entrar, sair, entendeu? Dentro de um tempo que me permite, tanto um quanto o outro. Vê lá o pessoal da regional jogando, por exemplo. Joga próximo, entendeu? Mas é uma coisa cadenciada. Não vê nego batendo troço a 1000 por hora, porque se bater, vai dançar. Entendeu? Então a contemporânea ela trabalha isso, mas quando o cara faz jogo a 1000 por hora, provavelmente um conhece o outro, né? Ou você está trabalhando dando uma coisa mais de apresentação. Porque quando você vê os caras lá diferentes um do outro, você não vê ninguém batendo boca. Você vê um ali, entendeu? Tentando, né? Cercar o outro. Cavaleiro da Justiça. Você acha que a capoeira está perdendo a questão da malandragem? Não, eu acho que a questão não você colocou ali em cima ali, entendeu? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu estou até entendendo o que você está falando, mas a capoeira está perdendo as manhas, mandingas, malandragem.
A questão não é nem essa, a questão que a gente está discutindo é justamente isso, essas etapas, né? Porque quando eu começo a questionar, né, discutir a capoeira que eu pratico, discutir a capoeira que eu vejo, né, não ficar comparando, né? Eu não posso pegar uma capoeira, por exemplo, vamos falar da capoeira carioca, vamos falar da capoeira lá do século XIX. Eu não vivi essa época, então eu não sei como que era a capoeira, entendeu? Você fazia uma análise através de gravura, como o pessoal mostra, de foto, isso é muito estranho, muito furado, entendeu? Não dá para você ir por essa lógica aí, né? Agora, na medida que você vai percebendo várias maneiras de como a capoeira ela é trabalhada em vários lugares do Brasil, entendeu? E começa a comparar algumas coisas, principalmente parte de documentos históricos das pessoas fazendo algumas narrativas, dá para você realmente perceber que não mudou tanta coisa em termos de movimentação. Talvez a velocidade, igual acontece hoje com a capoeira contemporânea, que o pessoal bate o golpe muito rápido. Talvez as descidas, que o pessoal já não desce tanto. O pessoal vai até no meio, entendeu? Que é um pouco diferente da regional e da Angola. A regional ela já faz os movimentos mais lá atrás, mais forçado, né? Enquanto que a capoeira Angola já não faz muito esse tipo de movimento, entendeu? Alguns movimentos são para trás, enquanto que outros fazem movimento mais para lateral, entendeu? O pessoal da contemporânea faz muito movimento para frente. Eu, particularmente, eu acho muito perigoso, entendeu? Muito arriscado. Até porque os caras são muito grandes também, né? Tem essa diferença, valeu. Aí, que negócio, né? O cara confia no tamanho deles. Então, eu não sei se dentro de um jogo de Angola cabe esse tipo de movimento, entendeu? Eu não sei se dentro de um jogo de regional esse tipo de movimento tem alguma funcionalidade. Talvez pode ter aquela coisa que eu falo, a questão do bom senso, a questão, entendeu, de ética. O cara não fazer certas coisas por questão de ética. Mas se for no jogo ali mesmo, ali, aí é complicado. Eu já vi situação que isso não funciona muito, não. Tá? Porque tem muito movimento que eu corto ele pelo meio. Porque não tem. O problema da capoeira, entendeu? É que ela não tem movimento padrão. E o que a capoeira atual tenta fazer é padronizar. É dizer assim, ó, esse movimento tem que ser feito assim. Ó, essa esquiva tem que ser feita assado. Ó, essa ginga ela tem que ser dessa maneira. É engessar a coisa, entendeu? É o que está acontecendo hoje em dia. Quando eu falo hoje em dia, eu estou falando da década de 90 para cá. A capoeira ela começou a ser trabalhada dentro desse modelo. E as pessoas não questionaram, acharam interessante, porque tinha uma maioria fazendo, todo mundo fazendo a mesma coisa, então é aquela história de sempre, né? O cara vem com aquele papo, né? De que a voz do povo é a voz de Deus. Então, se a maioria faz, esse é o certo. E eu acho que isso não encaixa muito dentro da capoeira. Porque a capoeira, ela é uma arte, cultura. Então, assim, ela não encaixa dentro de um sistema, entendeu? Aí, na verdade, ela é subversiva. Então, eu não sei se isso encaixa, até porque ela é paradoxal. Então, não dá para você colocar a capoeira dentro de uma caixinha de vidro ali. Ela não encaixa nisso, não. Mas nós estamos lidando com pessoas que pensam dessa maneira, né? A capoeira da comunidade é cheia de maldade, já a capoeira da Zona Sul é mais fitness, mais limpa, atlética, existe sim uma diferença. Não, mas aí uma diferença né, igual já falei algumas vezes aqui, de questão de status, né? Tipo assim, tem o pessoal que vive uma coisa mais real, no mundo real, do dia a dia, e tem o pessoal que tem a capoeira como atividade. Mas isso aí não é só a capoeira, qualquer outra atividade que ele fizer, ele vai fazer como se fosse fitness. O cara não vai ali para trocar porrada, para isso, para aquilo. Vai ali para fazer uma atividade, para queimar uma caloria, para desestressar aquela coisa toda e vai seguir o rumo dele.
Para ele é como se ele estivesse fazendo a corrida, estivesse pulando a corda, estivesse fazendo a musculação, entendeu? Ele não está ali muito com esse objetivo. É igual acontece aqui no kickbox, aqui, o pessoal vem aqui, bate uma manopla, pula uma corda, dá uma suada e morreu a nota. O cara não vai subir no ringue para sair com os olhos roxos, com a cara toda arrebentada, ele não vai fazer isso. Da mesma forma, o cara que é da Zona Sul lá, ele não vai numa roda de rua, entendeu? Correr o risco lá de levar uma cabeçada para dentro da cara lá, levar uma tesoura lá, cair de bunda no chão, ele não vai fazer isso, entendeu? Então tem essas diferenças, entendeu? De social, essa diferença social. Então, o cara que realmente a sociedade mais, né, nesse campo aí não vai lidar com o pessoal de periferia. O olhar deles é outro, é diferenciado, entendeu? Eles não conseguem ver a capoeira, entendeu? Para eles, entendeu? Nesse sentido. Igual o cara, por exemplo, que é de periferia, ele já vai ver aquilo ali para ele como um modo de vida, praticamente. É uma atividade que para ele tem duplo sentido, no sentido de eu tenho uma atividade que trabalha como uma forma de terapia e, ao mesmo tempo, de repentemente, como uma defesa pessoal. Né? Então, tem um pouco isso. Né? A gente tem que perceber um pouco essas coisas. E aí, quando você vai para essa etapa, para essa segunda etapa, que começa a fazer esses questionamentos, começa a discutir mais a capoeira, né, num outro aspecto, não no aspecto só jogo, né, só tocar, só cantar, mas começa a discutir a capoeira dentro do meu modo de viver, do meu modo de ser, do meu modo de fazer, da minha relação, né, com o social, a coisa é bem diferente, entendeu? Com outro olhar, né? É o que a gente fala aqui muito aqui, né? É o pensar a capoeira. Pensar é mais difícil, né? Fazer é mais fácil. Eu vou lá, só vou reproduzir. Pensar já é mais complicado. Os golpes de mão na capoeira servem para luta real. Cara, a capoeira tem muitos movimentos que você pode colocar numa situação real de luta. O que acontece é o seguinte: não é a forma como eu faço a coisa, não é o que é permitido, o que não é permitido. Agora, golpe de mão tem muita coisa. Tem muito movimento de mão na capoeira. Né? Às vezes eu fico vendo o pessoal trocar porrada em roda de capoeira. É porque a gente que lida com contato, cara, com luta de contato, a gente tem um outro olhar em relação a isso. Entendeu? A gente tem um outro olhar. Entendeu? Talvez o pessoal da capoeira, como não trabalha muito contato, não está acostumado a lidar muito com o negócio de nocaute, com knockdown, flashdown, com vários tipos de fratura, entendeu? Várias coisas que acontecem dentro que a gente treina aqui. Então, eles não têm muito essa pegada, entendeu? Mas a gente que já vem desse negócio, a gente vê o pessoal trocando, então você vê muita assim, inocência, né? Entendeu? No modo do cara trocar. O cara não se atenta muito para certas coisas. Então, o cara quer acertar e evitar ser acertado. O trocação que eles falam, na verdade, é isso. Eu quero dar porrada, mas não quero que o cara me dê porrada. Entendeu? Então, não existe um preparo específico para isso. Então, assim, tipo assim, se o cara me dá, eu dou também. Entendeu? Então, quando vai para essa parte aí de uso das mãos, você vê que não tem. Não existe um trabalho voltado para isso. Porque dar um soco em alguém não é tão simples assim. Entendeu? Porque se você pega alguém experiente, ele vai quebrar a sua mão. Né? Você dá um tapa no cara, igual vejo o pessoal da galopante, também não é tão simples.
muitas coisas, é porque tudo tem aquilo, igual o Carlos está falando ali, né? Tem aquilo que vai e aquilo que volta, né? Então não é só eu bater, né? Tem aquela questão também do que eu posso também receber também, entendeu? Eu posso dar porrada como eu posso levar porrada. Agora eu estou preparado para levar porrada? Eu sou treinado para isso, entendeu? Para lidar com esse tipo de situação, né? Então tem um pouco isso. Então o uso das mãos, existe várias maneiras que você pode trabalhar. Você tem soco, você tem cotovelada, você tem tapa, você tem escala, né? Escala, entendeu? Eu acho que os melhores que existem para a situação de rua, no meu entender, eu acho que a escala, entendeu? Você tem a escala, você tem a cutila, né? Tem umas coisas que dá para usar de boa, mas depende do que também. Que momento e que situação que você vai usar isso, entendeu? Porque às vezes a gente tem um conhecimento muito amplo, entendeu? Muito grande de movimento, mas na hora de usar você acaba usando um, dois. Às vezes eu conheço 50 tipos de golpe, vamos colocar assim. Mas na hora que eu vou para a roda, vamos pegar a roda como exemplo. Eu uso 3, 4 movimentos, no máximo. Quer dizer, então, estou treinando praticamente para nada. O treinamento meu, estou perdendo tempo. Então, assim, estou treinando coisas desnecessárias. Essa é uma coisa que tem que pensar. Mas será que a gente pensa isso? Entendeu? Esse é o problema. Eu treino 2 horas, 3 horas, entendeu? Para chegar na roda e jogar 20 segundos. É, qual a diferença da bênção e da chapa de frente da Angola? Hein? Não, não. Cara, a diferença da bênção, a bênção, a bênção ela é um termo usado pela regional, entendeu? E a chapa de frente, e aí você tem ela embaixo e você tem ela em cima, entendeu? Você tem ela em pé e tem ela no chão. Tem essa diferença, tá? Mas os movimentos eles são praticamente o mesmo. A diferença é que a Angola, é aquilo que eu falei, a Angola ela tem continuidade no chão. Você faz meia-lua de frente na regional, só que é em pé. A Angola ela já faz no chão. Ela usa isso como defesa. Usa como ataque e usa como defesa. Você faz a queixada na regional, entendeu? Em pé. A Angola ela usa isso também no chão. Usa como defesa. Entendeu? É o que eu estou falando. Então, a forma como é o olhar que é diferente. Então, muitos movimentos que você, às vezes, trabalha ele só como ataque, a capoeira Angola ele funciona como defesa. Entendeu? E contra-ataque. E essa é a diferença. Por isso que há uma coisa, né? É um outro olhar. Por isso que eu estou te falando, quando a gente discute essa questão das fases do aprendizado, eu consegui perceber coisas que o outro não percebe. Eu usar, né, esses recursos que tem na capoeira que o outro não consegue explorar. Existem muitos recursos dentro da capoeira que o cara não consegue explorar. Eu posso usar a cabeçada como ataque e posso usá-la como defesa. Posso usar a cabeçada como contra-ataque. É muita coisa, cara. É muito amplo. Então, uma coisa que parece simples demais, ela começa a ser complexa. Na medida que eu começo a entender como isso funciona, entendeu? Aqui, quando eu vou para a segunda fase do aprendizado, essas coisas começam a ficar mais complexas. Então, camarada, aquilo que eu estou te falando, às vezes o camarada está ali treinando capoeira 20 anos, 30 anos e não sai da primeira fase. Calejamento na capoeira, para alguns, é bobagem. Calejamento tem que ter. O cara que quer trocar,
Desde quando eu comecei a treinar capoeira, a gente sempre treinou saco de pancada, entendeu? Rasteira, saco de pancada. Tinha saco de pancada de rasteira, golpe, batia em saco de areia, tesoura era feito em saco de pancada, entendeu? Então, assim, tem muita coisa. Chutar pneu, tinha essas coisas tudo, cara. Isso aí que nego faz aí, que nego fica mostrando na internet. Aí. Isso aí, cara, a polícia sempre treinou essas coisas. É besteira o cara achar que não, porque sempre treinou. Tá? Sempre treinou. Então, para quem está chegando agora, talvez é novidade, mas para a gente que já está na estrada aí há décadas, isso aí não é novidade, não. As pessoas não treinam porque, né, capoeira hoje é para ganhar dinheiro, né? Então o cara não vai ficar pegando um aluno, botar o aluno treinar 3, 4 horas ali, que vai perder o aluno. Muito que o aluno fica ali 40 minutos, 1 hora, é o máximo. Né? E light, né? Tem que ser tranquilinho. Se forçar a barra, o aluno vai embora. Will Silva, boa noite. O capoeirista tem que adquirir resistência, bater é bom, mas também é bom suportar golpes do adversário, seja ele capoeirista ou não. Ah, tem que ter esse lado. Tudo tem os dois lados, né? Aquilo que a gente fala, tudo que vai e volta, né? Então tem que treinar. E às vezes você suportar pancada é muito mais importante do que você ficar dando pancada. Porque o que acontece? Bater cansa. Bater cansa. Tá? E dependendo do jeito que você bater também, você vai ter prejuízo. Por isso que é importante o calejamento, porque às vezes você dá um chute, dependendo de onde você chutar, você pode quebrar os dedos do pé, pode quebrar o pé, né? Você vê aí o UFC né, quebrando canela, quebrando o pé, um monte de coisa. Por quê? Calejamento mal feito. Não vê onde está chutando, sai chutando tudo que está na frente, metendo o bico, né? Vai no calor da emoção, acaba se dando mal. Cara que quebra a mão, né? Porque não é tão simples, dá soco, não é assim, não é só fechar a mão e mandar para lá, que não funciona assim. Tem jeitos de bater com a mão fechada. Tem local que você pode bater com a mão fechada, tem local que você não pode bater, que é aquilo que eu estou te falando, você pega um cara experiente e quebra sua mão. E o pé é a mesma coisa. Você pega um cara, não é capoeira, que os caras chutam de qualquer jeito. Você vê que os caras não têm técnica nenhuma de chute. Chuta de qualquer maneira. Entendeu? O cara acha que bater martelo é virar o pé e meter porrada para lá. Não funciona assim. Benção, o cara chuta de qualquer jeito. Ponteiro, o cara chuta de qualquer jeito. Entendeu? Isso, cara, vai embora dedo, vai embora pé, vai tudo embora. Se pega um cara maldoso, ele vai te machucar. Tá? Não é tão simples assim. Entendeu? E quanto mais forte o cara bater, quanto mais rápido o cara bater, pior. Entendeu? Porque o prejuízo vai ser maior. Então é muito diferente quando você vai para o lado do contato. Tá? Na cabeça do capoeirista que não treina contato, ele acha que é só meter a porrada. Entendeu? Não é assim que funciona. Entendeu? Não é assim que funciona. Eu vejo isso direto, entendeu? Eu lido com isso. Eu vejo nos ringues a quantidade de pessoas que saem machucadas. A última luta que teve no ano passado, meu menino tem experiência. Quebrou os dedos do pé. Entendeu? No calor da luta ali, ele achou que dava e meteu o tipo que a gente chama na capoeira de ponteira, né? Pegou no cotovelo do cara, os dedos dele foram embora. Entendeu? Mas eu já tinha avisado para ele. Falei, ó, dentro que você está trabalhando ali, fazendo com o cara, não dá para você chutar desse jeito. Tem que chutar lateral, tipo pisão de frente. Ele, calor da luta ali, ele foi lá e fez. Eu falei, ó, falta de aviso não foi. Entendeu? Então, cara, tudo tem uma forma de você fazer especificamente. Cada movimento que você pega ali, ele é usado para uma determinada situação. Não é assim, sair fazendo de qualquer jeito. Né? Ah, vou dar um martelo no cara, vou fazer não sei o que com o cara. Não é assim. Porque às vezes você pega um cara que fisicamente ele é muito forte, não é mais capoeira, que você joga com tudo quanto é tipo de pessoa, entendeu?
não tem divisão de categoria. Né? Na roda ali você pega cara de tudo quanto é jeito. Então você tem que analisar o biotipo do cara. Então por isso que você tem que ter um conhecimento. Aí entra a questão do conhecimento. Aí você tem que ir para a segunda etapa do aprendizado, que é o conhecimento. Entendeu? Não é só reproduzir o que você treina. Aí já entra a questão do conhecimento. Né, o Carlos? É o que a gente chama aqui de pensar capoeira, né? O pessoal não gosta de pensar, né? Proibido pensar, né? Porque quando você tem um conhecimento, aí muda a coisa, velho. Você pega um cara mais pesado, um cara mais forte, um cara mais agressivo, você vai saber como lidar com ele. Entendeu? Você vai saber como lidar com ele. Então você já vai mudar toda a sua estratégia de jogo. Você já vai saber como que vai entrar nele, como que você vai receber ele, entendeu? Como que você vai contornar a situação. O que você vai poder usar, o que você não vai poder usar, o que é mais eficiente, o que não é eficiente, o que você pode arriscar, o que você não pode arriscar. Muda tudo, cara. Muda tudo. O conhecimento é para isso. Por isso que tem que ter conhecimento da capoeira, não adianta. É o que a gente chama de fundamento. Fundamento é o quê? É conhecimento. Essa é a segunda etapa que você vai aprender, entendeu? Essa é a segunda etapa do aprendizado. A fundamentação. Pensar dá trabalho, né? Pensar dá trabalho, cara. Pensar não é para qualquer um. Você está dentro de um jogo ali, cara, aí entra essa coisa que o Cavaleiro da Justiça está falando ali, entra a questão da malandragem, da mandinga, da manha, né? Aí o pensar capoeira é isso. É você ter esses requisitos. Você ter essas pegadas aí. Entendeu? Saber como lidar. Aí, ó, como é que eu uso isso? Né? O Mestre Pastinha, ele falava lá, né? Se eu estou jogando com o cara, eu vejo que ele tá, eu deixo na negativa. O que é na negativa? Eu vou acolher o movimento, ou seja, eu vou pensar. Entendeu? E depois eu entro e ganho. Ele vem falando, é justamente isso, é pensar o jogo. Falar, pô, peraí, não vai dar não. Entendeu? Que se eu for do jeito que eu estou acostumado a fazer com o Zé, com o Pedro, com o Antônio, não vai dar não. Entendeu? Então eu vou acolher o movimento. É o que a gente chama de negativa. Eu vou negar, eu não vou ficar trocando com o cara, entendeu? Dando pernada para lá, dando pernada para cá. Muito menos ficar gingando na frente do cara. Para isso existe a volta ao mundo. Você tem uma chamada, eu volto para o pé do birimbau, né? Eu canto lá alguma coisa, entendeu? Eu vou pensar o jogo. Eu vou desestruturar o cara. Aí que entra a questão da manha, da mandinga, da malícia, uma série de coisas. Entendeu? Essa é a sagacidade que tem na capoeira. São poucas as pessoas que dominam essa coisa. Né? Porque pensar é complicado, velho. E tem jogo que realmente você acaba indo mais pelo calor da emoção. Né? Você vai mais pela emoção do que pela razão. E capoeira você tem que ir mais pela razão, não dá para você ficar indo pela emoção. Né? Porque depois tem as consequências, né? Tudo tem consequência. Então você tem que pensar mais nas consequências, entendeu? Do que no famoso se dar bem. Né? Que às vezes você pode ter uma recompensa, né, dentro de um determinado resultado de um jogo, mas pode ser uma recompensa negativa. Você dá um prejuízo no cara ali, mas isso depois pode te custar caro. Então tem que pensar muito que tipo de recompensa que você quer. Entendeu? Então jogar bem não quer dizer que você tem que quebrar o cara. Quer ver, você pode se dar bem ali, mas fora dali você se dá mal. Todos os grandes mestres angoleiros, sem exceção, enfrentaram 5 policiais ou mais nas ruas. O mestre Binho, por exemplo, era conhecido pela polícia como os 3 golpes. Era uma época em que esse conflito era o tempo todo. Né? Até porque você tinha uma polícia diferenciada da polícia de hoje. Né? Aquela época, aquela coisa do cara meio que questão de honra, né? O cara tinha que
resolvia tudo no braço, né? Tinha muito essas coisas. Hoje já é um pouco diferente. O policial hoje não vai querer trocar porrada, entendeu? O cara geralmente não vai querer fazer isso. Tem que ser uma polícia muito mal treinada, entendeu? Os caras, entendeu? Nem defesa pessoal treina. Muito ruim. Você pega a polícia japonesa, de outros países, aí você vê uma polícia mais preparada para lidar com situação de rua. A polícia do Brasil já é mais complexo, entendeu? O pessoal não gosta muito de treinar. Então, é muito complicado isso. Mas nessa época, eu lembro, eu era adolescente, entendeu? Aí, década de 70, década de 80, tinha muito essa coisa do cara sair na porrada com o outro. Tinha muito esse negócio de o cara usar arma, não. O cara usava arma só em último caso mesmo, mas a maioria saía na porrada mesmo. Os caras eram bons de porrada. Então tinha muito isso. Então era muito mais tranquilo o cara fazer isso. Entendeu? E tinha questão também, o cara tinha muitas coisas a favor dele, por questão do apelido, né? O cara ia lá, metia porrada e a polícia conhecia o cara pelo nome, mas não sabia o apelido do cara. Entendeu? Aí acabava dificultando também um pouco isso. E tem essa coisa do cara também não ficar dedurando, né? Então ficava difícil de você. A polícia meio precária na época, né? Porque não era uma polícia tão. A polícia ela deu uma melhorada de uns tempos para cá. Ela melhorou algumas coisas, entendeu? Somente na parte de administrativo. Mas naquela época eram as coisas meio que a toque de caixa, né? Bem, bem ruim, né? Você não tinha uma polícia, né? Igual tem hoje, entendeu? Polícia mais, entendeu? Mais nesse sentido assim, melhor, entendeu? Administrativamente, entendeu? Na época não tinha muito isso. Era mais as pessoas que conviviam ali no dia a dia ali, as conheciam uns aos outros mesmo. Era um pouco diferente também, entendeu? Tem bastante esses negócios. Como se usa uma cabeçada em defesa? Cabeçada, cara, o que acontece? Por isso que eu estava falando essa questão do soco. Eu, eu, eu que uso muito, meus meninos aqui fazem muito isso, entendeu? De forma discreta. O que acontece? O cara soca, velho, rosto. O que você faz? Você abaixa a cabeça. Que o golpe que o cara pegou aqui, entendeu? O cara socou, ao invés de eu esquivar, eu saio, dando cabeçada no soco do cara. Capoeira é a mesma coisa, cara. Entendeu? Porque mesmo se o cara entra de cabeçada, entendeu? Você consegue tirar. Tudo é treino. É isso que eu estou falando, tudo é treino. Entendeu? Os treinamentos eles têm que ser objetivos. As pessoas, o grande problema é que as pessoas ficam treinando coisa padrão. Entendeu? Ele quer treinar o que o Zé treina, o que o Antônio treina, o que o Pedro treina, mas ele não quer treinar uma coisa que tem a ver com ele. Eu tenho que treinar uma coisa que tem a ver comigo. Porra, eu sou um cara que, vamos supor, tem 90 quilos. Eu vou treinar uma coisa que tem a ver com a minha estatura física, que vai adequar com a minha estatura física. Eu vou treinar uma coisa que um moleque de 40 quilos treina. Eu tenho 60 anos de idade, eu vou treinar uma coisa que um moleque de 15 anos treina. Porra, não tem nada a ver, velho. Entendeu? Então, é essas coisas que o pessoal não para pensar. Aí todo mundo treina a mesma coisa. O molequinho lá de 10 anos treina, o cara de 70 anos de idade treina. Cara, assim, não tem nada a ver, bicho. Não tem nada a ver. Entendeu? E aí, porque antes, o que acontecia? A gente tinha uma coisa mais particular. A gente treinava na academia, mas chegava em casa, a gente tinha o nosso modo de treinar. A gente tinha uma coisa nossa em particular, o jeito de treinar a coisa. Hoje em dia, o pessoal não faz isso. Eu treinava, ia para academia, né, de, de, de karatê, treinava, saía da academia de karatê, chegava lá 3 horas da tarde, saía de lá 7, 8 horas da noite, chegava em casa 10 horas da noite, treinava até no outro dia 2 da manhã. Entendeu? No outro dia, 10 horas da manhã, eu estava lá na academia de novo.
Capoeira era a mesma coisa. Então, eu treinava na academia e chegava em casa, eu treinava também. Eu tinha o meu treinamento, meu, que tinha a ver comigo. Entendeu? E hoje já não tem muito isso. Praticamente não tem isso. As pessoas perderam isso. Né? Perderam essa referência, entendeu? Do treinamento particular, no meu treinamento. Aí todo mundo treina a mesma coisa. Aí fica difícil. Como é que vai fazer? Entendeu? Aí essas pegadas, essas coisas, esses meios de você trabalhar a capoeira, entendeu? Particular sua, isso se perde, porque eu fico fazendo uma coisa que a maioria faz. Aí pro cara lá, pro Zezão lá, pro Pedrão lá, entendeu? Para ele vai ser bom, porque o cara tá malhadão, fortão, entendeu? 20 e poucos anos, né? Aí eu tô coroão, cinquentão, sessentão, entendeu? Como é que eu vou disputar com o cara? Entendeu? Não vai rolar. Nós treinamos a mesma coisa, quer dizer, o outro fisicamente está melhor, né? Está no gás, entendeu? Eu já estou, né? Não tem sagacidade, não tem a pegada, não tem manha, não treino outras coisas, não procuro ver outras estratégias, entendeu? Estou dentro do mesmo contexto, estou padrãozão igual a maioria. Quer dizer, aí o que tiver melhor fisicamente, tiver mais, entendeu? Motivado, que tiver mais no gás ali, vai se dar bem. Entendeu? Vai funcionar assim. Igual eu vejo luta de pessoas que às vezes até tem um pouco mais de experiência, mas não tem treinamento. Treina a mesma coisa que todo mundo. Ano passado eu vi isso. Né? Tiozão lá com 50 e poucos anos foi lutar com um molecão lá de 40 e poucos lá. O moleque passou o carro nele. O moleque com 3 meses de treinamento. E o cara com mais de 40 anos de treinamento. Quer dizer, treina, cara. Treina a mesma coisa que todo mundo treina. Aí acha que, entendeu? Porque tem mais tempo, mas não tem essas pegadas, entendeu? Talvez seja um cara que ele faz esse tipo de treinamento mais particular, entendeu? Uma coisa mais dele, trabalha dentro do modo dele, ele se sobressai em relação ao outro, ganha na experiência, mas quer nivelar. Aí, meu rei, tiver a boca maior, engole o outro. O outro é mais novo, está mais, entendeu? Fisicamente mais preparado, tem mais condição do que ele, vai engolir. Então, esse é que é o grande problema. Né? A questão da capoeira particular é que foi algo que se perdeu pelo visto, não querem encontrar. Não, é porque essa capoeira particular que eu estou falando é o seguinte, é você montar um treinamento para você. Não é essa coisa que o pessoal fica trabalhando no negócio de fitness, entendeu? Igual fica kick, karatê. Não é isso. É você ter o seu jeito de treinar. Entendeu? Eu faço isso até hoje. Eu tenho meu treino particular que eu faço. Entendeu? Então eu preciso disso. Isso para mim agrega muita coisa, entendeu? No meu desempenho do jogo. Que são coisas que eu tenho certeza, entendeu? Se eu precisar usar numa emergência, eu sei, entendeu? Que eu vou surpreender o cara, porque não tem nada a ver com o que ele treina. É um elemento surpresa. É o trunfo, né? O famoso trunfo que você tem. Ver um mestre de capoeira num bar tomando uma pinga era normal na minha época. Já um mestre de judô, karatê e aikido não frequentava o ambiente, havia essa particularidade. Sim, mas aí são culturas diferentes. Você pega são culturas asiáticas. No Brasil isso já é normal, é a grande maioria. Eu treinava com um mestre, entendeu? Já até faleceu. Mas os caras, a grande maioria do pessoal que eu treinava, era tudo usuário de drogas. Os caras acendia lá um baseado lá, e os caras, isso aqui é meu aquecimento. Aí fumava lá, pois ia treinar. Era normal os caras treinar. Cheirava, ia jogar capoeira,
bebia pra caramba e jogar. Era assim que funcionava. Isso na época era comum, cara. Porque você não tinha tantas academias igual tem hoje. Entendeu? As rodas, tinha muitas rodas de capoeira, mas as pessoas que frequentavam rodas de capoeira, igual o Carlos está falando ali, são pessoas que frequentavam esse tipo de ambiente. E a capoeira, ela surgiu dentro desse tipo de ambiente. Então tinha essas diferenças, cara. Então era comum, era normal. Era normal. Entendeu? Hoje a gente acha um absurdo. Nossa, mas isso era normal, cara. Coisa normal. Estava dentro do contexto. Tinha jeito. Entendeu? É, os caras acendiam um velão desse tamanho, fumavam aquela porcaria lá. Ah, isso aqui é meu aquecimento. Entendeu? Aí ia treinar. Olha que doideira, bicho. Ai, ai. E fora os que terminava lá de treinar na época, lá saía de lá, ia pro botequim, enchia a cara, e depois que enchia a cara, ia fazer roda de capoeira na rua. É, que era pior ainda, né? Tinha uns que chegava doidão, né? Não, com certeza. Capoeira, porque você tem que ter a sua capoeira, né? Em particular, e a capoeira coletiva. Você trabalha ali, né? O que a gente chama hoje de grupo, né? Então, é isso que o pessoal não consegue entender, né? Existe aquele conhecimento público, né? Que eu compartilho com todos. E existe aquele conhecimento privado que eu não vou compartilhar. E é isso que o pessoal perdeu. Não tem mais esse conhecimento, né? Esse conhecimento privado. Não existe mais isso, né? E aí eu me coloco como se fosse igual a todo mundo. Eu nivelo, me nivelo, coloco, entendeu? Né? Aí fica difícil, entendeu? E essa particularidade, entendeu, do cara trabalhar uma capoeira mais pessoal, uma coisa mais minha, né, que eu sei que é legal para mim, não tem mais, entendeu? Porque eu quero ser igual ao outro. Eu tenho 60 anos de idade, quero ser igual ao garotão de 15. Aí não vai funcionar. É isso que está acontecendo. É, não tinha. Mas tem muitos lugares até hoje aí que é desse jeito, entendeu? É desse jeito, entendeu? Teve muitos mestres, a capoeira ficou muito queimada com isso. Pessoas iam para dar aula em escola, dar aula em outro local, e chegava lá, estava doidão, às vezes era pego usando droga, entendeu? Um monte de coisa, entendeu? É muito doido, muito louco, muito louco, entendeu? Então isso queimou muito a capoeira. Não só a capoeira, como algumas artes marciais também, entendeu? A questão da droga, entendeu? Do uso dessas coisas, dessas substâncias. Isso prejudicou muito a capoeira. Custou dar uma melhoradinha, mas ainda tem muitos lugares ainda que é desse jeito. Funciona dessa maneira. Entendeu? Os caras que ainda vai doidão, entendeu? Aquela coisa toda. Entra na roda doidão, malucão, entendeu? Só consegue jogar malucão. Mestres mesmo, entendeu? Tem muito isso. Mas deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Entendeu? Deu uma melhorada boa. Mas tem pessoal que ainda mistura muitas coisas ainda. Entendeu? Então é desse jeito que a coisa. Entendeu? Mas é legal essa discussão assim que a gente está fazendo, esses negócios assim, porque às vezes muita gente não sabe. Os caras acham que, né, que o cara já pegou uma capoeira atual. O cara que nasceu na década de 90, por exemplo, 30 e poucos anos, né? E pegou a capoeira e vai começar a entender a capoeira mais ou menos em 2000, virada do século. Vamos supor lá, se ele começa a treinar com 10 anos, em 2000, ele vai começar a entender a capoeira mais ou menos lá por volta de 2010, com 20 anos de idade. Isso se ele tiver uns 10 anos de prática. Entendeu? Porque o cara, para entender algumas coisas em termos de capoeira, ele tem que ter no mínimo 10 anos de prática. E está convivendo ali, não é só ficar dentro de academia. Eu conheci muitos mestres que ficou 30 anos dentro da academia, nunca saiu para lugar nenhum.
Quer dizer, o que o cara conhece? Nada, só conhece aquilo ali que ele treinou dentro da academia. Não viveu a capoeira nenhuma. Viveu a capoeira ali acadêmica. Não é a capoeira popular, propriamente dita. Não viveu nada. Como é que você vai discutir capoeira com um cara desse? Não tem como. Né? Você vai falar daquilo ali que ele conviveu, daquele ambiente ali que ele lidou ali esses anos todos. Ele só conhece aquilo ali. E pessoas que foram lá visitar, mais nada. Fora dali não sabe nada. Né? Então é um pouco isso também. Entendeu? Esse mestre, conheço mestre aí que ficou dentro da academia 30 anos. Só saiu da academia quando formou mestre. Aí que foi dar aula para fora, mas e aí? Experiência que o cara tem. Experiência extra capoeira, não tem nenhuma. Só tem experiência de grupo. Entendeu? Aí fica complicado demais. Aí o cara tem que começar um outro processo, começar tudo de novo. Aí o cara já não tem mais essa pegada, não tem conhecimento, não conhece ninguém, nunca foi em lugar nenhum, não sabe nada, não tem estrada, nunca viajou para lugar nenhum, só ouviu história. Aí fica difícil. Mas é isso aí, galera. Até sexta que vem a gente está aí com outra live aí. Obrigadão pela presença do Carlos, mais uma vez. Obrigado aí, Carlos, Cavaleiro da Justiça. Obrigadão aí pela presença. O Will Silva, que esteve presente aí também, né? E outros aí, tá? Agradeço também pela presença aí. Beleza, galera? Edson Tony também, que teve presença aí, tá bom? Ou se está presente, tá bom? Agradeço a presença de vocês aí. Boa noite para todos aí. Até sexta, se Deus quiser. Valeu, galera.